É bem natural isso, né? E a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Então, natureza, grau de responsabilidade e complexidade. Pegaram? Natureza, grau de complexidade e a complexidade. Segundo, requisitos para investidura. Requisito para investidura. E terceiro, as peculiaridades do cargo. Ok? Requisito para investidura e as peculiaridades do cargo. Quando ele fala peculiaridade do cargo, é bem vago, né? Porque cada cargo tem a sua peculiaridade, cada cargo tem a sua natureza. Ok? Cuidado com isso aqui. Artigo 39, parágrafo 1º. Uma perguntinha básica. Em algum momento aqui ele falou de antiguidade? Mas a questão perguntou, não perguntou? Eu pergunto, critério de antiguidade tem que ser considerado para fixar remuneração? Não, não está escrito aí. Ok? Então uma perguntinha, aqui para mim, aqui para mim. Sorriso maroto, me olha nos olhos e diz, vai. Quais são os critérios mesmo? Não olha para a folha não, olha para mim, vai. Quais são mesmo? Natureza, grau de responsabilidade, complexidade, requisitos para investidura e as peculiaridades do cargo. Pegou? Muito bom. Artigo 39, parágrafo 1º. Acertou então quem marcou a questão de número 16. O item está errado. Até aqui todo mundo comigo? Legal? Beleza. Vocês perceberam até agora que conhecer bem a 8666, conhecer bem o 37 ao 41 da Constituição, mesmo que a banca não tenha uma tendência geral, mas onde questões. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muita gente, quando vai estudar para o SESP, Sebrae, estudar uma envergadura como a da PF e da PRF, fica muito preocupado, não, porque eu tenho que saber a jurisprudência toda. O cara quer chegar à prova sabendo o que o ministro está pensando. Jurisprudência é necessário? Claro. É importante saber doutrina? Claro. Mas para chegar lá e fazer um bom trabalho, o mínimo que você tem que ter uma base legal. Então comece pela leitura da lei seca. Não preciso nem dizer. Quando digo lei seca, eu não estou falando de exame de bafômetro. Quando eu me refiro à lei seca, eu estou falando lei 37 ao 41 da Constituição. É saber os principais artigos da 8666 e as normas que vocês precisam conhecer. Olha quantas questões do SESP aqui vocês responderiam com o conhecimento da Constituição. Tá vendo? Sem muito mimimi, sem muito trelelê. Não. Ramo, jurisprudência. Tá, tem que saber. Não estou dizendo que não tem que saber. Mas tem que saber o texto da Constituição e da lei também. Legal? Nesse caso aqui, 37 a 41 da Constituição ajudariam bastante. 16, item errado. Até aqui, poliçada? Dúvidas? Nada? Passamos então. Um pedido. A gente está na questão 16 e vai fazer mais uma ou mais algumas até o final da nossa aula. Pelo amor de meus filhinhos, a nossa próxima aula não é amanhã. Portanto, o prazo é até a segunda aula. Todos os assuntos aqui foram devidamente justificados. Não teve uma questão que todo mundo acertou, então não preciso comentar. Comentamos todas, mesmo sabendo que o trabalho tem que ser feito. Não. Por favor, leiam todos os artigos que eu estou citando aqui. O Mota aqui citou o 37. Leia o 37. O Mota aqui citou o 39. Estude o 39. E o Mota aqui citou o parágrafo 6º do artigo 37. Leia o parágrafo 6º. O Mota aqui citou o 17, o 24 e o 25 da lei de licitações. Leia o 17, o 24 e o 25. Para que chegue a próxima aula, esses assuntos já estejam superados. Tá legal? Porque se efetivamente a prova for realizada nas datas que estão agendadas, faltam poucos dias para ela. Legal? Falta pouco tempo. PRF é dia 9. PF dia 23, se efetivamente acontecer agora. Ninguém sabe se vai. Mas eu estou apostando que não vai. Querido, aconteça ou não, você vai ter que estar pronto para a prova. Então não fique contando com adiamento para você adiantar os estudos. Faça isso como se a prova acontecesse amanhã. Mas de maneira, claro, cadenciada, dentro de uma organização. Não é com pressa, é com velocidade. O que é bem diferente. 17. Servidor público investido em mandato de vice-prefeito. Exercerá as funções e perceberá as vantagens de ambos os cargos, desde que haja compatibilidade de horários. 17. Certo ou errado? Errado por quê? Vai ser afastado e vai escolher a remuneração. Foi a justificativa que eu mais ouvi, embora picada, cada um disse aí a sua, mas é isso? Artigo 38 da Constituição Federal. Vem para o quadro comigo. 38. Vou apagar. Qual que eu escrevi por último? Foi esse, não foi? Posso apagar aqui então? Bora. Vamos que vamos.
Tempo ainda? Tem. A língua ainda. Queridões, artigo 38 da Constituição Federal. 38. Eu, Mota, sou servidor público, na administração direta, autárquica, fundacional, enfim, sou servidor público. Resolvi me candidatar ao desempenho de mandato eletivo. Mandato eletivo. Chega de lorota, vote no Mota. Fiz a campanha, prometi mundos e fundos, fui eleito. Minha pergunta, o que acontece comigo? Resposta, depende. Depende de quê? Do mandato para o qual eu fui eleito. Vem comigo. Se eu, Mota, fui eleito para o mandato federal, estadual ou distrital, o que vai acontecer comigo? Me afasto do cargo. Eu, Mota, sou servidor efetivo. Ocupo um cargo efetivo. Estou na ativa. Fui eleito deputado federal ou deputado estadual, algo do tipo. Qualquer cargo, qualquer mandato dentro desse cenário aqui. O que vai acontecer comigo? Serei afastado do meu cargo efetivo. Vou cumprir o mandato e receber pelo mandato. Eu não vou receber do meu cargo, nem cumprir, exercer as atribuições do meu cargo, porque eu estarei o quê? Afastado. Tá claro? Segunda situação. De prefeito. Se eu sou do prefeito, o que vai acontecer comigo? Também serei o quê? Afastado do cargo. Só que no caso do prefeito existe uma particularidade. Eu opto pela remuneração. Ok? Só lembrar, prefeito. O prefeito prefere uma ou outra remuneração. Ele opta, mas ele se afasta do cargo. Mota, se tiver compatibilidade de horário, esquece. Prefeito não olha para o relógio. Tá claro? Quem olha para o relógio, o único que vai ver 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 o relógio é o vereador. Tá claro? O vereador é o único que vai ver o relógio. Gravem isso. Mota, se o cara for eleito vereador, o que vai acontecer? Aí depende da situação. Se ele foi eleito vereador, ele vai ter que ver o relógio. Temos duas situações. Compatibilidade de horários e compatibilidade. Sem compatibilidade de horário, como é que vai ficar a situação dele? A situação dele vai ficar igual a do prefeito. Todo mundo entende o que significa isso aqui? Igual ao prefeito, ou seja, vai se afastar do cargo optando pela remuneração. Isso por quê? Porque não tem compatibilidade. Agora, com compatibilidade de horário, se tem compatibilidade, o que vai acontecer? Aí, accumulation. Aí o Tchubirabiron fica muito mais bonito, muito mais legal. Beleza? Oi? Não, mas isso aqui é outra história. Se você vai se candidatar ao desempenho de um mandato, é diferente. A pergunta tchau, parceiro, vai com Deus. A pergunta dele foi a seguinte, Mota, mas para poder concorrer ele não vai se afastar? A resposta é não, não é um afastamento, é uma licença, é diferente. A pergunta que você está me fazendo está prevista no artigo 86 de 8.112. E ela tem outro nome, é licença para atividade política. Aqui eu estou considerando que o cara foi eleito. O que você está me perguntando é uma situação anterior. É o cara distribuir santinho. Você que está em casa, eu não sei de que cidade ou estado nessa aula, aqui no Rio de Janeiro, santinho é aquele papelzinho que o pessoal fica entregando na véspera da eleição. Eu não sei aí na sua cidade ou no seu estado qual o nome que o pessoal dá para esse papelzinho, tá? Pois bem, é uma gíria do Rio de Janeiro, por isso que eu tenho que falar para a galera, tem gente que não é do estado que assiste as nossas aulas também. Pois bem, então, se o cara está querendo se candidatar, fazer campanha, não é afastamento para cumprir mandato eletivo. Até porque ele ainda nem sabe se ele vai cumprir mandato eletivo, porque ele está... Esse caso é licença para atividade política, artigo 86 de 8.112. Aí, nesse caso, da escolha em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura é uma situação, e do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição é uma outra situação. Veja, 10º dia seguinte ao da eleição, quer dizer, nem assumir o mandato ele assumiu.
Tua pergunta é de extrema importância. Afastamento para cumprimento de mandato eletivo é diferente de licença para atividade política. Para fazer campanha, é licença para atividade política. E tem um período sem remuneração. No caso da escolha do servidor em convenção partidária, até a véspera do registro da candidatura, é sem remuneração. Ok? Do registro da candidatura até o 10º dia seguinte, ou da eleição, com até 3 meses. Então, toda uma questão envolvida. Ah, mas ele foi eleito. Se ele foi eleito, aí entra nisso aqui. Para assumir o mandato é outra história. Fechado? Então, dá uma pesquisada depois no 86 de 8.112, que é bem importante dentro dessa pergunta de contexto que você fez. Todo mundo comigo até aqui? Volta na questão. Ele disse lá assim, ó, 17. Vamos lá, hein? Vamos lá, antes que fique só eu e comando. 17. Antes que todo... 17. Antes que fique só eu e você, Sérgio. 17. A fila do elevador. 17. Tô zoando. Servidor público investido em mandato de vice-prefeito. Parou. De repente alguém olhou o vice-prefeito e falou assim, porra, cara, se ele falasse prefeito, mas ele falou vice-prefeito. Só para saber, segundo o STJ, as aplicações relacionadas ao prefeito, elas também se aplicam ao vice-prefeito. Então aqui, mesmo sendo vice-prefeito, a implicação é a mesma para o caso do prefeito. Tá claro? Eu acho que isso responde a questão, né? Olhando para o quadro, se o cara é eleito prefeito, ou no caso vice-prefeito, ele se afasta do cargo e opta pela remuneração. Então tem lá 17. Servidor público investido em mandato de vice-prefeito exercerá as funções e perceberá as vantagens de ambos os cargos que haja compatibilidade horário. Eu já disse para vocês que prefeito não olha relógio. O único que olha, o único que vai ver o relógio, quem é? O vereador. Se ele tirasse vice-prefeito aqui e colocasse vereador, mudaria o rumo da questão? Mudaria tudo. Aí ficaria servidor público investido em mandato de vereador, exerce as funções e perceberá as vantagens que haja compatibilidade horária. Se fosse vereador, estaria certo. Vice-prefeito não, porque a implicação é a mesma do prefeito, se afasta do cargo e opta pela remuneração. Sendo assim, item de número 17, esse item está errado. Até aqui todo mundo comigo? Legal, muito bom. Segue comigo, eu quero a 18. A 18 diz: a administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não o considerar conveniente ou oportuno. Queridos, no início do nosso encontro, eu falei um pouco sobre anulação, lembram disso? A anulação é uma forma de extinguir o ato. Tanto a administração quanto o Poder Judiciário, este último quando provocado, podem anular um ato administrativo. Só que a anulação é extinção do ato por razão de quê? Vício, ilegalidade. Ali na questão ele falou de anulação? Não, ele revogar também é extinguir o ato? Sim, mas o fundamento da revogação não é vício. A revogação recai sobre ato o quê? Legal. Simplesmente porque a administração não considera mais o quê? Conveniente e oportuno manter esse ato. Então veja, o ato nasceu legal. A administração pública, posteriormente, entendeu que não havia mais conveniência para a manutenção do ato no mundo jurídico. Isso aconteceu recentemente. Teve um órgão público, apenas a título de tempo prático, aí é prático. Teve um órgão público que editou ato autorizando a realização de concurso público. E aí os passos começaram a ser montados, sabe? Montagem de comissão, aquela coisa, só passo, natural. Todo concurso público não tem uma comissão que vai os trabalhos, vai fazer todas as conexões necessárias para que o concurso aconteça. Só que, tipo, todo mundo percebeu que a pandemia fez isso, depois fez isso, aí o pessoal editou o ato considerando... Agora a vida vai voltar ao normal. O órgão entendeu que não era momento de fazer um concurso público. Sabe o que o órgão fez? Revogou o ato que autorizou o concurso público. Ficou claro? Entenderam o que é uma revogação? Porque eu falo de revogação. É aquele negócio que eu vi revogar a lei. Eu estou falando de revogação de lei, eu estou dando aula de administrativo. Estou falando de revogação de ato, não de lei. Entenderam? Então, editaram ato, autorizando um concurso, montaram uma comissão, aí depois o próprio órgão falou assim, cara, não momento, não adianta. A gente tem várias provas aí, a prova já foi adiada 3 vezes. 3.
3 vezes. Editais saíram antes do de vocês. E teve concurso que saiu 1 ano atrás e até hoje nem retomado foi ainda. É o caso do TJ do Rio, por exemplo. Então, pessoal, revogar, extinguir, mas revogar ato legal, mas você por razões de conveniência e oportunidade. Lembro que a revogação de ato praticado pela administração vai ser realizada pela própria administração. O Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo praticado pela administração. Você cairia, eu falei antes que não pode. O Judiciário estaria pedindo o mérito. Isso não pode. Tá claro? O Judiciário não revoga ato praticado pela administração pública. Ele pode revogar por ele próprio. Anular, extinguir por ilegalidade. Revogar, extinguir por razões de conveniência e oportunidade. Um último detalhe. A revogação recai sobre ato discricionário. Ato vinculado não tem como ser revogado. Até porque entre nós, lembra daquela tabelinha que eu fiz aqui? No ato vinculado, todos os elementos eram vinculados. Como é que tu vai achar conveniente? Determina todos os elementos. Não cabe revogação de ato vinculado. A revogação recai sobre ato discricionário. Vinculado, não. Fechou? Beleza? Volta na questão. Volta na questão. Para fechar, hein? Para fechar, hein? 18. Valendo o obrigado pela presença, hein? Já pode chamar o UBS. Já manda mensagem, motor descendo, motor descendo. Ó! A administração pública pode revogar ato próprio discricionário. Parou! Pode ou não pode? Discricionário. Sim ou não? Sim. Ainda que perfeitamente legal. Sim ou não? Sim, porque se o ato fosse ilegal, ele não poderia ser julgado. Para extinguir e anulação. Simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. Pergunto, podemos sorrir? Nada mais nos impede? A resposta da 18, o item está certo.